Boa tarde! Olá, olá! Vamos chegando para mais uma live. Hoje, live de um tema que eu amo, um tema muito importante, que é a nutrição, né? Vou só aguardar a nossa convidada de honra chegar, Desirê Rezende, minha amiga nutricionista. Oi, Maria Clara, Maria Rita. Mães que nutrem e mães que alimentam. Vamos colocar aqui o título da live. Alimentam. Bom, para quem não sabe, eu fui, gente, uma pessoa, deixa eu contar aqui, enquanto Desirê não chega, deixa eu contar aqui pra vocês alguns babados sobre a minha pessoa, tá? Eu fui uma pessoa que nasceu 15 anos depois dos meus irmãos, né? Então, meu irmão tem 15 anos a mais que eu e a minha irmã tem 12 anos a mais que eu. E quando a minha mãe engravidou, meu pai já nem queria mais filhos, tá? E isso, de uma certa maneira, criou uma ferida de rejeição em mim, né? Minha relação com meu pai é ótima, meu pai é maravilhoso, um fofo, ele só não estava preparado, talvez, para mais um filho, sendo que o outro já tinha 15 anos de idade. E vocês vão entender onde é que eu quero chegar enquanto Desirê não entra. Deixa eu ver se ela tá por aqui já. Ainda não. E aí, eu sempre fui, gente, uma criança super gordinha. Eu mamei até quase 4 anos de idade. Meu marido aqui na live. Eu mamei quase até 4 anos de idade. Eu sempre fui uma criança bem gordinha. E não somente uma criança. Na minha adolescência também, eu cheguei a engordar mais de 30 quilos, né? E eu cheguei a pesar 100 e poucos quilos. E hoje, quem me vê, hoje eu fiz um vídeo meu malhando. Se você não viu nos stories, quando acabar a live, você vai lá, até porque não tem como ver stories quando a gente tá em live, né? Hoje eu tenho um corpo ok, lindo, maravilhoso, né? E o que eu quero trazer com toda essa minha história e o tema da live de hoje, né? Que é a diferença entre nutrir e a diferença entre se alimentar. Na minha experiência, tá? O fato de eu ter ganhado muito peso não era sobre calorias. Quantos e quantos anos, gente, eu passei contando calorias. Eu acordava pensando em calorias, eu ia almoçar pensando na quantidade de calorias, eu ia jantar pensando na quantidade de calorias, né? E o quanto que hoje eu como, assim, sem pensar nisso, sem me preocupar, zero com isso e não engordo, né? Às vezes eu até peso ali na balança da academia e segunda-feira comi no fim de semana, não sei o que, não engordo nenhuma grama. E o que eu tô querendo trazer com isso pra vocês, né? Que comer é muito mais do que caloria, é muito mais do que gordura, é muito mais do que carboidrato, né? E qual foi a leitura que eu fiz em relação a isso, tá? Aí eu qual que foi a leitura que eu fiz, né, de eu ter engordado tanto na minha adolescência? Então, a minha mãe, tomara que ela não esteja aqui hoje, ela tem muitas questões em relação ao peso dela, né? E em relação a pessoas que têm excesso de peso. Oba, Desirê chegou. E, Desirê, enquanto você não chegava, eu fui aqui batendo papo com o pessoal. Vou botar a Desirê aqui para eu acabar de contar para vocês. Olá! Oi, maravilhosa! Boa tarde para todos. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo, amiga. E você? Eu tô Eu vi que você já estava com ótima. história aqui. Ah, então, eu já tava aqui contando fofoca pro pessoal, porque eu sei que eles adoram uma fofoca. Mentira. Tava contando um pouco sobre a minha questão com o tema de hoje, né?
E aí, deixa só então finalizar, que aí eu te apresento e tudo. Então, tava contando pra eles, Daisy, que eu, né, sempre fui uma criança muito gordinha. Fui uma adolescente também, não gordinha, mas assim, né, volumosa. E quando eu tinha 16 anos, eu fui morar nos Estados Unidos e eu engordei mais de 30 quilos, chegando a cento e poucos quilos, né? E por muitos e muitos anos, gente, sério, assim, ó. Meu Deus, até meus 27 anos eu contava caloria, eu fazia jejum de não sei o quê, eu acordava já pensando, fazia dieta dos pontos. Vira e mexe eu encontro uns caderninhos meus dessa época lá, pão de forma, 2 pontos, cotagem, nananana. Então isso era algo, Desirê, que assim, ó, consumia a minha mente, meu corpo, minha mente e meu espírito. E quando eu conheci a visão sistêmica, a constelação familiar, né, e já fazia psicanálise e tal há muito tempo, eu comecei a perceber que não era sobre caloria, não era sobre o cottage no lugar da pasta de grão de bico. Era uma proteção que eu criei, né? Era uma forma da minha mãe me enxergar, porque eu estava contando por isso que minha mãe tem pavor de pessoas que têm excesso de peso. Ela tem uma questão muito importante com o peso dela. Então, assim, isso é algo muito importante para ela. Então, era uma forma que eu encontrei de estar totalmente no radar dela o tempo inteiro. Dela olhar para você, se preocupar, provavelmente chamar atenção, né? E o quanto que olhar para as minhas questões, olhar para as minhas feridas, principalmente me amar cada dia mais, cada vez mais, foi crucial para o meu processo de emagrecimento e de ter um corpo hoje que eu acho maravilhoso, assim, sabe? Para Meu Deus, Afrodite, né, amiga? Assim. Não, linda, amiga, eu maravilhosa. postei hoje eu malhando. Perfeita, a cinturinha pequena, a bundinha toda arrumadinha. E tipo assim, morro de malhar? Não morro de malhar. Não morre, Faço dieta? gente. Não faço dieta. Então, eu não sei se está totalmente correlacionado com o que você veio falar hoje, tá? Mas me veio te contar um pouco sobre isso, que tem tudo a ver comigo, né? E aí, Perfeito. agora que você já tá aqui, me conta pra gente, se apresenta, é, e aí vamos começar a nossa live, porque a gente tem 30 minutos, tá, Deixa eu só gente? não perder o gancho de uma fala sua, quando você diz do tempo em que você ficava calculando calorias, o que, que eu vou comer. Então, isso ocupava, vê se é isso. Isso ocupava um espaço psíquico gigante dentro da sua vida, certo? Certo. Espaço psíquico esse que até sabotava para que eu entrasse em contato com aquilo que era mais profundo e real. A minha sensação de não ser vista, ou de não ser vista exatamente aceita pelo que eu era, ou a sensação da rejeição, ou do abandono. Algo que realmente, quando a gente entra numa psicanálise, você vai falar: nossa, quanto desconforto! Era mais fácil ficar contando calorias. Perfeito, amiga. Mas lógico Muito que bom. não é mais fácil, porque, enfim, primeiro que não vai resolver, vai ficar lá embaixo, vai aparecer de outro jeito, mas porque exige coragem, porque dói, né? Exatamente. Sim. E a mesma coisa sobre o nosso tema. Bom, mas eu nem me apresentei, né, gente? Já cheguei chegando. Eu sou a Desirê, atuo como nutricionista materno-infantil, sou formada em terapia sistêmica, então eu e a Nath nos conhecemos no curso de constelação para a saúde. Então, era para olhar para as dinâmicas de saúde e doença. Depois, eu fiz 3 anos ali para me tornar facilitadora sistêmica. E vou integrando esses dois olhares, percebendo na clínica todas as dinâmicas ocultas, as raízes de todas as questões alimentares. Trabalha muito com crianças, né? Muito com. Então, trabalho muito com crianças. Ou chegam crianças até mim para que eu auxilie na questão familiar. Eu já tenho feito essa pergunta, né? Com Como certeza. se as crianças não fossem só uma coisa que chama para que os pais busquem ajuda, mas na verdade a gente trabalha com toda a estrutura familiar, né? Com certeza. E esse tema é a primeira vez que eu estou falando sobre ele, além do consultório.
Tá vendo, gente? Inédito. Foi a união de muita coisa, de muita leitura, não só da terapia sistêmica, para ir percebendo esse mundo, né, no sutil. Então, trazer um exemplo aqui, chega uma criança que não come tão mal para justificar que ela esteja obesa. Um exemplo, rotina de consultório. E aí, quando você vai olhar para a história clínica, quando essa criança nasceu, essa mãe teve ali uma depressão pós-parto, ou ela estava amamentando, mas ela voltou para o atendimento hoje com esses trabalhos remotos, ficou pior, porque esse 4 meses de licença maternidade é pouco. Você imagina 4 dias. Nossa. Como eu trabalho na internet, então eu voltei a trabalhar no segundo dia. Algumas coisas desse tipo, que faz com que corpo concreto exercendo função, eu estou amamentando ou eu estou oferecendo a fórmula tal, mas eu não estou presente. E isso cria um vácuo na psique do bebê, aonde como que ele se conecta com essa mãe, com os olhos. Então aqui a gente está ampliando e olhando para o alimento além das calorias, da composição, mas como um ato de conexão à vida, a segurança, o colo, perceber o corpo. Tudo isso vai preenchendo, porque para quem está aqui e já exerceu essa função, preencher todos os corpos de uma criança é de uma demanda absurda. Se eu sou uma mulher muito racional, se eu estou muito sobrecarregada, eu posso focar. Eu falo em aleitar sem se entregar. E aí isso vem como uma ferida de solidão ou de abandono, e depois eu vou tentar preencher isso na vida adulta com vícios, com títulos, com comida. A criança, o recurso maior dela é a comida, porque ela não vai ter cartão de crédito tão cedo, pelo menos a gente espera que não. Então ela vai se preenchendo disso. O corpo em perigo, Nath daí domina mais do que outra vez de fisiologia, o corpo em perigo. Por que perigo? Porque se minha mãe não está presente, eu estou em perigo. Uhum. É uma questão de sobrevivência para a criança ter um adulto disponível para ela, né? Isso. O corpo em perigo, ele vai comer às vezes uma quantidade que não é tão exagerada, mas ele vai fazer toda uma programação metabólica, todo um mecanismo ali para acumular, principalmente a gordurinha na região abdominal, né? Que vai se formando, que aí leva para resistência insulínica, que é uma outra simbologia de mantenha ali bastante energia na sua corrente sanguínea, porque você a qualquer momento vai ter que sair correndo porque você está em perigo. É assim que o cérebro Luta ou entende. fuga, né? Isso, luta ou fuga, esse mecanismo de cortisol alto no corpo. E Só aí, metabolicamente falando, uma insulina alta, eu falo que é uma máfia, né? Porque quanto maior a insulina, mais fome, mais tecido gorduroso, com mais fome a criança quer comer mais, e aí a gente fica nesse ciclo, engorda mais, quanto mais ela engorda, mais insulina, e aí é bem complicado da gente quebrar. exatamente. Esse é um tipo de caso que no consultório eu falo para a gente virar o placar é uma abordagem integrativa. Então, entra com força, suplementação, adequação de cardápio, orientações, tudo. Movimento, que é a única forma que a insulina tem de entrar sem, né, que a glicose tem como entrar na célula sem precisar da insulina é através do exercício físico, né? Então é uma boa estratégia para não precisar da insulina. Só que aí, Nath, eu tenho percebido prática clínica, assim, sabe? Crianças chegando aqui exaustas. Porque aí movimento, sim, essencial. Só que aí, se você foca só nisso, que é o que muitos profissionais, infelizmente, têm feito, né? Chega para mim de endócrino normalmente. Então, são crianças que estudam e fazem uma, duas atividades físicas toda tarde. O corpo está Meu esgotado. Deus. Tá. E aí também a gente vai manter esse corpo em sistema de defesa. Isso.
Então, já teve vezes que a minha orientação foi: diminui uma atividade e deixa descansar, põe numa arte, num bordado, numa cerâmica, numa pintura, para a gente ir trabalhando outros campos. Porque se você focar em calorias só, você não vai preencher essa criança, Não. porque já é a história dela que não é isso. É o que a gente mais vê, né, amiga? Assim, o paciente chega, ele não come aquele tanto de caloria. Às vezes eu peço para a mãe, ó, manda foto do que ele tá comendo. Vamos passar uma semana, você vai me mandando. E aí é muito pouco. Ah, mas é porque ele come, sei lá, um bombom no fim de semana. Não é, Não é. não tem explicação calórica e metabólica para aquela criança estar acima do peso só com aquilo, né? Então a gente começa a entender que existem outras questões. E a gente acabou focando aqui no excesso de peso, mas poderia ser o contrário também, né? Uma criança que não ganha peso adequadamente, que tá lá tomando. Aí também já começa, né, amiga? Daqueles sustagem e um monte de coisareira cheia de caloria vazia, né? Mas enfim. E não tá olhando pro Pra- essencial, né, que tá ali oculto, nem tão oculto assim pra gente, mas que a maioria dos profissionais ainda não conseguem ver, né? Que é o encurta caminho. Tá abaixo do peso, dá uma suplementação hipercalórica. Por que estava abaixo do peso? Exatamente. Né? Esse encurtar caminho aí vem, como eu atendo até a adolescência, aí explode. E quando eu falo explode, assim, gente, desculpa o termo, mas é que é o termo mais forte que me vem. Explode como um transtorno alimentar, muitas vezes indo para uma compulsão, ou para uma bulimia, ou para uma anorexia, porque não foi tratado. Se uma criança está comendo, está ganhando peso, ou além, ou se ela não está comendo e aquilo não é olhado na raiz, nós não estamos resolvendo nada, Não. nós estamos dando uma camuflada, uma tratadinha. Pode ser que naquele momento, controlamos. A palavra controle ela já está denunciando, né? Não controlou. Se a mensagem é forte e a gente bem aprende na sistêmica que o sintoma e a doença quer trazer uma mensagem para o sistema familiar, isso em outro momento vai chegar. Então, entre o alimentar é um ato mecânico, uma função. Qualquer coisa serve. E nós que caminhamos um pouco para longe do feminino, eu falo nós porque eu acho que é um movimento coletivo. As mulheres que se desconectaram do feminino, elas acabaram indo muito para esse lugar mais ação, racional, essa lógica, e se distanciaram do nosso maior poder, que é a magia, que é a sedução, que é a intuição, né? E dentro disso, é aí que a mãe, a mulher, encanta a criança e preenche todos os corpinhos para que aquilo que ele está comendo seja uma fonte real de nutrição. E não de preencher barriga, eu falo. Não de deixar o estômago cheio. E aí, Deise, eu queria que você falasse também que não começa só, eu vou falar na gente, porque somos mães e, né, mulheres que nutrem, mas não essa nutrição ela não começa na gente. Ela começa lá atrás, né? Eu brinco que parece aquele negocinho assim que vem um baldinho, enche, 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 ploc. Aí esse enche, 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 ploc. Aí esse enche, enche, enche. Então fala pra gente um pouco, né, sobre essa relação dessa nutrição vir lá de trás e o porquê que é importante as mulheres que querem nutrir seus filhos olhar com muito amor e carinho. Isso não quer dizer, eu tenho que viver junto, eu tenho que. Não, não, não. É olhar, né, com muito respeito e carinho para as próprias mães. Exatamente. Que é o. Na sistêmica a gente vai falar o sim a tudo como foi. Então a mãe ela é uma mulher que foi uma adolescente, que foi uma criança e que assim como nós carrega os seus vazios e as suas dores. A nossa criança sempre vai desejar um pouquinho mais.
não ficou comigo tempo suficiente, não era tão amorosa quanto eu gostaria. Eu falo que a nossa criança, às vezes, ela é insaciável. Se a gente chega na vida adulta sem fazer o processo de amadurecimento, o que eu vou falar aqui resumidamente de processo de amadurecimento? Olha, aquilo que te faltou agora, Desirê e Natália, é com você, meu bem. É, Para foi o que eu suficiente. isso, para que eu possa aprender primeiro a me nutrir, a ser uma boa mãe para mim. Então, a frase mães que nutrem, para mim, passa pelo lugar de quando eu estou completinha, quando eu já sei como me cuidar com amor, que é o que você foi trazendo no início, falando da sua história, Nath. Ai, eu ficava contando calorias e nanana. Cara, você tá repetindo quem, assim? Qual é o contato que você tá fazendo com as suas questões, com a sua menininha, com a sua adolescente? Você tá repetindo, muitas vezes, uma forma de maternar que você recebeu. E isso não vai fazer nenhum processo de cura e ressignificação. Ao tomar consciência, buscar por isso, então eu vou falar: não, Natália. Vai cuidar desse corpo sem punição, vai ser gentil com ele, vai mandar comandos de que ele pode relaxar, que agora vocês vão poder comer um docinho de vez em quando com permissão e com prazer, tirando, né, o controle, tirando o desejo de ser vista. Eu mereço ser vista, o meu lugar é garantido. Então é todo um trabalho de primeiro abastecer a nossa criança para que a gente se ancore na adulta. E a adulta, ela é uma fonte de doação. Ela sim consegue exercer esse papel. E aí, como que isso se mostra na clínica, né? Como que eu já pude observar? Por exemplo, quando uma mãe, uma mulher fala: não, mas eu passei 20 minutos preparando aquilo. E quando eu cheguei para oferecer, ele não quis. Eu, como é que você se sentiu? Ai, onde já se viu? Então, ó, eu fiz, só que eu espero que o outro aceite e cumpra com a minha expectativa de comer tudo feliz. E às vezes a gente tá falando de um bebê de 7 meses, que nem vai comer mesmo, né? Eu trago ele aqui, como é que ele não tá dando resultado? E eu levo também na psicóloga. Então, a sua expectativa, muitas vezes, é para não olhar para si mesma. Eu falei, dentro do que você me fala, qual dor o seu filho ativa em você que já é sua? A da incapacidade, a da insuficiência, a da rejeição? Qual ferida você acessa quando essa criança tem esse comportamento? E aí a gente começa E ó, um pouco. resumindo toda uma maternidade em 10 minutos, gente. Uma maternidade, né? Uma parentalidade consciente, respeitosa, é, é sobre isso. É sobre a gente estar toda hora olhando o que um comportamento desafiador, seja não comer, seja comer em excesso, seja não dormir, seja estar doente sempre, do filho, tem a ver com as nossas questões. E Todas. aí, como Desirê trouxe, a gente precisa estar muito no adulto, né, para poder conseguir ter esse olhar. Isso. Maitê tem umas 2 semanas, aproveitando um exemplo prático, que eu sei que o povo adora, né? Mas tem umas 2 semanas que Maitê vem acordando quase todo dia, 3, 3h30, 4 horas da manhã, né? Aí, claro, eu tava observando, mas também não tava querendo entrar muito em contato, porque tava com várias outras demandas. E assim, ela acorda, vai lá no meu quarto, mamãe vem dormir comigo, eu deito com ela e aí ela dorme. Não é tão assim complicado, né? Porque a gente às vezes fala que a gente muda muitas vezes quando a dor do que está acontecendo tá grande o suficiente para a gente falar, não, preciso mudar, né? Mas enfim, não precisei também chegar nesse ponto. Aí ontem eu fiquei bem consciente disso, Desirê. Eu falei, vamos lá, deixa eu fazer uma análise aqui comigo mesma do que está acontecendo.
Quando ela vai lá me chamar e eu deito com ela, ai, eu fico agarradinha com ela, é uma delícia. Eu mesmo amo, né? Porque eu fico lá grudada com ela e tal, 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 nananã. Aí eu falei, tá, então será que é isso? Será que ela tá sentindo falta dessa presença, né? Que eu acho que eu sou bastante presente, eu trabalho em casa, toda hora eu vou dar um beijinho, nananã. Mas, como você disse, a criança é insaciável muitas vezes, né? E não basta uma presença física também, tem que ser uma presença de alma, né? Desde ontem eu fiz toda aqui, eu fui dormir com ela, a gente orou e nananã, e eu fiquei, falei, filha, aí expliquei pra ela, filha, se você acordar de madrugada, você fecha o olho um pouquinho que o sono volta. E tem outra coisa também, que ela ama o lobo mau, então a gente tava muito nesse negócio de lobo mau, e eu falei com meu marido, a gente não vai falar mais nada desse lobo mau, porque eu acho que ela acorda, fica com medo do lobo mau, vai atrás de mim. Resultado, dormiu a noite inteira hoje. Sabe? Então, com muita presença ali, com, né, é, muita consciência, com um diálogo. Ah, mas tem 2 anos, não entendem, gente, eles entendem tudo. Tudo. No campo sutil, eles sabem mais do que nós mesmos sobre o que tá acontecendo. Não dá nem pra mentir. Não, tá Não tudo bem, tem para filho. mentir, não. Quando você fala, Nath, sabe, me vem assim que o seu gesto de ontem, ele não só supre, porque quando nós falamos que a criança ela é insaciável em relação à mãe, é que esse negócio de mãe é tão bom, gente. A mãe no arquétipo saudável é uma coisa que todo mundo vai querer mais, porque é muito bom mesmo, né? E tem a mãe num arquétipo, eu tô falando saudável, não saudável, que é uma Luz e mãe mais sombra, vai. dura, rígida, né? Aonde tem uma agressividade, enfim. Essa talvez a criança não queira tanto. Mas a mãe no seu arquétipo saudável, a gente vai querer sempre mais. Só que quando eu te ouço, eu não sei se ontem o ritual que você fez com a Maitê, ele funcionou para a Maitê ou se ele acalmou a Nataliazinha, que também deve ter sentido falta disso e que a nossa criança, os nossos filhos expressam a nossa criança interior o tempo todo. Quantas vezes na minha terapia, na minha análise semanal, eu já não. Uau, é meu, sou eu. Ela é o meu ponto de equilíbrio, né? É, E por conta do nosso tempo, nós queria falar tanta coisa, eu e Natália juntos, você não sabe. O que a gente faz? A gente faz uma ligação e fica 2 horas. 2 horas, A gente gente. tem 30 minutos para passar informações. Tem algo, Nath, que eu até escrevi sobre isso, acho que eu vou usar na aula, tá? Que eu ainda não usei em outro lugar. O feminino, ele vai usar da magia. Quando eu falo magia, gente, eu tô falando Desse da encantamento, conexão, da esse conexão, magnetismo, né? isso. Que é aquilo que a gente tem assim, a gargantinha raspou, própolis. Ai, ele tá com não sei o quê. Vamos uma canjinha? Que é essa conexão, que é essa sabedoria ancestral, que é saber fazer um chazinho, enfim. Então a mulher, ela é para ter, conectada com o seu feminino é para ter. Então o que eu fui percebendo é que o que as crianças trazem muitas vezes está denunciando o que as crianças trazem em relação a como elas comem, aceitam ou não aceitam a comida, elas estão denunciando a intenção que está por trás do movimento da mãe. Vou trazer um caso bem bobinho, assim, que já aconteceu aqui algumas vezes. Eu quero que ele coma assim, 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 assado. Toda mãe quer. Aquele, né, prato de 5 cores, a comida natural. Mas eu queria que ele não gostasse de doce. Eu falei, olha, talvez seja uma expectativa um pouco fantasiosa. O que eu posso te ajudar aqui é olhar para esse doce, administrar isso, enfim. Então, dentro disso, sempre olhar para intenção ao nutrir. Então, algumas mães me falam assim, eu falo, olha, se ele continua comendo desse jeito, porque eu quero que ele coma melhor, porque a minha sogra não para de falar na minha cabeça. Então você tem que, na verdade, você tem que tomar coragem para como uma adulta e não como uma criança que está procurando uma mãe, projetando uma mãe nessa sogra,
conversar com ela e se não se impor, mas mostrar para ela o seu lugar de mãe, que do filho, seu filho cuida você. E pronto, para que usar o bichinho para isso tudo, gente? Se a gente tivesse um adulto, a É, gente facilitava tantas coisas, né? exatamente, amiga, que fala perfeita, maravilhosa. Então, olha só, para a criança que tá ali, a minha mãe quer que eu coma XYZ na quantidade nananã, porque ela não quer dar conta da minha avó, que tá chata na cabeça dela. Não, mas espera aí. E eu, qual é a intenção? A adulta eu tenho tanto para oferecer para o meu filho. E eu preparo isso. Pô, gente, as crianças não aceitam a comida, elas aceitam muito a intenção daquele alimento. A comida preferida da minha filha até hoje é o meu viradinho. É aquele da geladeira do final do dia, sabe? Sobra tudo ali, é que a gente chama de mexido, amiga. Só que é esse mexido aí mesmo. Só que aquilo tem uma coisa tão boa de preparar e de comer junto, e de às vezes comer na panela, com a colher e tal. É esse envolvimento. É igual Não, Maitê. Maitê é a crepioca. Por quê? Porque ela faz junto, ela quebra o ovo, aí tudo ela quer pioca, quer pioca. Não, filha, vamos mudar. Não, a quer pioca. Mas é o hiper. exatamente por isso. Porque às vezes que eu faço, ela faz junto comigo, então pra ela é o máximo. Pronto. Isso é nutrição. Ela inclui tudo, ela engloba tudo. A interação, a intenção, a presença, o meu desejo genuíno de entregar para você o melhor que eu tenho. Então, o mexidinho ou viradinho em casa era sempre essa intenção de ter esse tempo junto, de colocar um ingrediente diferente e tal. Isso é nutritivo. As crianças não são exigentes nesse termo de as mães se desgastam às vezes comprando. Gente, nada contra, eu também gosto, adoro. Não é isso, isso tem valor. Mas comprando livros, fazendo coisas difíceis, se a intenção por trás não estiver em ordem, o que é ordem? Na verdade, eu quero que meu filho aceite para que eu não tenha que lidar com a minha ferida de desvalorização. Na verdade, eu quero que ele coma assim, 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 porque eu não aguento mais o outro falando na minha cabeça. Tá, mas então nós não estamos olhando para a criança. Quem é essa criança? Porque muitas vezes, quando as mães entendem isso, elas enxergam além da própria dor. E na consulta seguinte, elas já trazem. Ó, Desi, eu percebi que quando eu relaxo e faço assim, assim, assado, aí ele prova, você acredita? Daí eu, Hum. E é como você... engraçado, né, amiga? Porque aí quando a gente vai olhar os artigos, o que que os artigos trazem? Ah, dificuldade alimentar é algo genético. Geralmente, ou o pai ou a mãe tiveram muitas questões alimentares na infância. Só que se a gente for um pouquinho mais a fundo, ou com esse olhar, né, um pouco mais integrativo, a gente vê que não é tão genético. Eu, pelo menos, ainda não sei se existe um gene para isso, né? O que acontece, né, que eu brinco aqui, quando o filho nasce, a gente já vai instalando igual o iPhone, quando você compra lá um celular novo, você vai, deixa eu já baixar aqui os aplicativos, os softwares. Você que Isso. baixa. Então você baixa muito do que vem com você, do que é seu, né? Muito não tudo, né? Então tem tudo a ver. Deixa eu só falar uma coisinha aqui que eu me empolguei tanto que eu nem falei, tá? Duas coisinhas. Uma é para digitar mãe, gente. Digita mãe, se você quer ir para o nosso grupo, Mães que Curam. Tá, Desi? Você tá convidada também. Eu tô mandando lá várias receitas, e-books, dicas. De manhã, às vezes eu acordo, pego uma cartinha de oração aqui para elas, enfim, tá muito legal. E para dizer que no dia 28 de maio, que é quarta-feira que vem, eu vou fazer uma imersão que chama Imersão Saúde Integral na Infância, tá? Que é uma imersão onde eu vou lançar um curso inédito que eu nunca fiz antes, que é um curso para famílias e também para os profissionais da saúde, né? Tô dentro do curso, tô amando. Ah, que bom, Dê. E esse curso que a Desirê foi convidada para ministrar uma aula, né, sobre esse assunto, mães que nutrem e mães que alimentam. Eu vou falar sobre corpo, mente e espírito.
Então, no corpo, as melhores panelas, a melhor água, até desde como higienizar a geladeira, como que a gente deve colocar os alimentos de maneira correta na geladeira. Vou falar sobre produtos para pele, protetor solar, shampoo, vou trazer, né, várias dicas. Quero trazer, sabe, Daisy, de uma maneira bem tranquila. Não quero que as pessoas fiquem na noia de, meu Deus, eu tenho que trocar todas as panelas, eu tenho que... Não, não é Não. isso. É trazer consciência para, aos poucos, as pessoas irem mudando, né? Vou falar sobre mente, então vou falar sobre neurociência, visão sistêmica da criança, crenças e o espírito, formas de você conectar com o espírito do seu filho para que ele possa ser o que ele veio ser nesse mundo, né? E são coisas fáceis, porque quando falar, meu Deus, esse negócio de espírito, não, é Não, é agradecer, é simples. contemplar a natureza, é respirar, é entender um pouco desse autocontrole emocional, é sobre presença, né? Então, esse curso eu acho que ele é maravilhoso. A Renata tá falando aqui que é maravilhoso. Eu, se eu fosse pediatra, eu ia fazer para poder orientar meus pacientes, né? E assim, Deise, vai ser um precinho, amiga, que eu nunca fiz antes também, para realmente poder beneficiar todo mundo e honrar, né, toda a estrutura e todo esse conhecimento. E é isso, meu amor. Não sei se você pode ficar mais 5 minutinhos. Porque no fundo, Nath, eu acredito que o trabalho que nós exercemos, pediatria integrativa, essa nutrição sistêmica, tem como objetivo final empoderar as famílias, as mulheres, para que eles sejam os grandes Guardiões da cuidadores, saúde. curadores, Isso. né, Mas dos filhos. amiga, a promessa do curso é exatamente É essa. essa, É essa, né? não dá para você ir num médico que você nunca viu na vida e vai falar, não, ó, agora a partir de hoje vai tirar tudo de glúten, não pode É, entrar numa padaria, vai tirar tudo disso, vai dar esse suplemento, vai fazer. Ah, mas que ele gosta, não, não importa se ele gosta. Não é assim, gente. A gente, como mãe, né, a gente conhece o nosso filho antes mesmo dele plasmar aqui nesse. Então, a gente, claro que a gente precisa dos profissionais para que eles dêem direcionamento, a gente estuda muito, você tem que ter um profissional de confiança, óbvio, mas a gente tem que seguir nossa intuição e a nossa magia. Vai lá, amiga, que eu vi que já até chegou. chegou o pequenininho da tarde, gente. Um beijo, Beijo. obrigada, amiga. Estaremos Muito juntos na obrigada. Beijo, pessoal. Comente mãe aí para vocês Obrigada por virem aqui estarem para aqui. o nosso grupo, viu? Beijo. Tchau, Deise. Muito obrigada.